Bom, exercício número 1. Nessa questão, a gente precisava identificar, né, nesse desenho, quem era o plano, quem era a reta e quem são os pontos, né? Então, aqui, ó, essa figura que a gente está vendo, né, que parece um retângulo meio deitadinho, é a figura do plano. Então, esse alfa, essa letra grega aqui, identifica esse plano. Então, na letra A, a resposta seria alfa, tá? Identifique a reta. A reta seria justamente essa linha que aparece aqui, ó, tá vendo? Em verde. E que aqui está representado pela letra R. Então, isso daqui seria a representação, a identificação da reta, R. E na letra C, ele pede para a gente determinar os pontos. Então, os pontos aqui seriam esses dois pontos em vermelho. O ponto A maiúsculo, e o ponto B, maiúsculo. Bom, exercício de número 2, né? Nessa questão, ele pede para a gente observar, né, as retas e os pontos dessa figura e responder algumas perguntas em cima disso, né? Então, a primeira pergunta é: quantas são as retas da figura? As retas são essas linhas, tá? Que estão em preto. Então, tenho uma reta, duas retas, três retas. Vamos botar aqui, ó. São três retas, tá? Na letra B, ele pede para identificar as retas. Então, identificando T, R e S, tá? Então, ó, T, R e S. Na letra C, ele quer saber quantos são os pontos da figura. Então, quantos são os pontos da figura? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 pontos, tá? Na letra D, identifique os pontos. Então, ponto A, B, C, D e E. Na letra E, que pontos pertencem à reta R? A reta R é essa daqui, ó. Então, os pontos são C, B e D. Então, C, B, D. Na letra F, que pontos pertencem à reta S? Então, são esses que estão aqui, ó. O A e o E. A, E. Maiúsculo, tá? Quando se trata de pontos. E minúsculo, quando são retas. Letra G, que pontos pertencem à reta T? Então, reta T é essa daqui, ó. Então, ó, ponto A e ponto B. E que pontos ou são colineares com B e D? Então, no caso, B e D estão em cima dessa reta suporte R. Então, além deles dois, você tem o ponto C, que é colinear. Ser colinear significa estar na mesma reta. Então, no caso aqui, seria o C, ok? Bom, no exercício de número 3, ele pede para a gente observar essa figura, né? E responder algumas perguntas. Bom, a primeira pergunta seria: dos pontos destacados, quais pertencem à reta S? Vamos identificar as retas, tá? Então, ó, reta R, S, T, U e V. Então, ele quer que a gente destaque os pontos da reta S, os pontos que estão aqui em cima, ó, que são 4 pontos: B, H, I e D. Então, a resposta da letra A: B, H, I e D. Na letra B, das retas desenhadas, quais passam pelo ponto J? Bom, vamos identificar o ponto J. O ponto J tá aqui, ó, tá? Então, ele quer saber, das retas desenhadas, quais as retas que passam aqui? Então, ó, aqui tem uma reta que está passando por ele, que é a reta V. Mas também aqui tem uma outra reta passando pelo J, que é a reta T. Então, seria T e V, ou V e T.
Na letra C, os pontos A, G, H e C. Bom, vamos identificar. Ele quer saber se eles são colineares. Então, vamos lá. Ponto A, ponto G, ponto H e ponto C. Eles são colineares? Eles estão em cima da mesma reta? Sim, ó. Tá vendo? Eles estão em cima todos esses 4 pontos dessa reta. Que reta é essa? Reta U. Então, resposta, ó, sim. São colineares. Letra D. Classifique cada item em certo ou errado. Então, aqui a gente tem algumas afirmativas. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui significa, ó, pertence. Geralmente você usa esse símbolo quando você quer relacionar um ponto a uma reta. E esse aqui, ó, quer dizer não pertence, tá? Então, aqui ele está dizendo, ó, o ponto C pertence à reta E, à reta U. Então, vamos procurar o ponto C, ó. O ponto C está aqui. Ele pertence à reta U, ó, a reta U está aqui, ó. Bom, de fato, ele pertence. Ele tanto pertence a essa reta quanto a essa aqui. Mas ele pertence, sim, à reta U, tá? Então, é certo. O ponto C pertence à reta V? Então, ó, ponto C, ele tá em cima da reta V? Está. Tá vendo, ó? Então, sim, tá certo. O ponto C não pertence à reta T. Vamos ver, ó, a reta T, ó, é essa aqui, ó, a reta T. É, em cima dele não tem nenhum ponto C. Verdade, então. O ponto C não tá aqui. Então, certo. O ponto E não pertence à reta R. Vamos procurar o ponto E? A ele aqui, ó, tá? Ele tá dizendo que não pertence a R. Vamos ver a que retas ele pertence. Ele pertence a V e ele pertence sim a R, né? Ele tá em cima, esse ponto aqui, ele tá em cima dessa reta, que é R. Então, ele pertence a R. Isso aqui tá errado. Então, errado. O ponto E pertence a V. Bom, o ponto E tá aqui, o V tá passando por ele. Então, sim, certo. E o ponto E pertence a BF. BF, tá? Isso daqui quer dizer, é uma maneira diferente de se referenciar a reta. Então, a reta BF, se a gente for procurar a reta BF, cadê, ó? O B tá aqui e o F tá aqui. Então, ele tá falando dessa reta aqui, ó, que é a reta R. O ponto E tá aqui, na reta R? Tá, ó. Então, ele pertence, sim, a essa reta BF. Então, certo. Então, tá aí a correção da questão de número 3.